Fala galera, chegamos agora para falar de quê? Movimentos populacionais. Essa temática é extensa e muito importante. Cai muito? Não, despenca. No Enem, sempre presente. Então vamos aprofundar um pouco essa temática, tomando como referência um fluxo tradicionalíssimo e histórico, o chamado êxodo rural. Observe a imagem, que é uma imagem clássica da literatura brasileira, onde demonstra pessoas se deslocando do sertão para áreas urbanas, famílias inteiras. Esse é o chamado êxodo rural, motivado por fatores como concentração de terras, motivado por fatores que você vai achar no próprio enunciado. Então, o que você deve observar? Esses movimentos populacionais estão diretamente relacionados ao fenômeno da urbanização, a liberação de mão de obra no campo, que se desloca para áreas urbanas na expectativa de uma melhor condição de vida. Assim sendo, a atividade industrial urbana é o elemento de atração. A concentração de terras e a modernização do campo são os elementos de repulsão. O que eu preciso então pensar? Que lá no exercício ele vai trabalhar com alguns efeitos. O que estaria provocando isso? Então nós listamos aí para vocês uma série de fatores que pode aparecer no enunciado para você ter como elemento. Então veja, fator de repulsão, mecanização, fator de repulsão, desastre natural, ou um fator de atração, a melhor infraestrutura urbana, a possibilidade de acesso à educação em razão de quê? Escolaridade dos filhos. Então eu sempre vou pensar em causa e efeito. Causa e efeito. O que causa o movimento? Qual o efeito dessa movimentação? Aí pode aparecer como consequências. Onde? Na área de chegada. Então eu posso pensar em concentrações populacionais em cidades, gerando o fenômeno, por exemplo, da favelização. Ou ainda, podemos usar a expressão segregação urbana, associada ao desemprego ou subemprego, ou ainda a ampliação de oferta de mão de obra que massacra o valor final pago por ela. Assim sendo, temos um processo de marginalização social. Então é muito importante que vocês entendam não meramente a dinâmica do movimento populacional, mas também efeitos que podem advir desta movimentação. Assim, conceito clássico, êxodo rural, fluxo campo-cidade. Êxodo urbano, menos comum, mas é o fluxo da cidade para o campo. Por quê? Uma vez a sociedade urbana, ela não volta a ser rural. Por isso pode desencadear o fenômeno conhecido como urbanização, a penetração de elementos da cidade no meio rural. Por quê? Quando este retorna ao campo, leva consigo uma série de características do meio urbano, tais como geladeira, televisão. Opa! O que é isso? Típico do meio urbano. O que eu começo a ter? O acesso a tudo isso no meio rural. Veja que legal. Nome do fenômeno? Urbanização. Resultante de quê? Do êxodo urbano. Devemos ainda lembrar que temos um tipo de migração conhecida como transumância ou migração sazonal. Normalmente ela está associada a quê? A fatores naturais, tais como estações do ano. Aqui no Brasil é muito comum isso, por exemplo, no Pantanal Mato-Grossense. Período de cheias, saio da planície, vou para o Planalto. E se associa aqui, pecuária extensiva. O que eu tenho? O deslocamento do gado para os planaltos durante os períodos de inundação, em razão das cheias. Secou, água baixou, eu saio do planalto e volto para a planície. Qual que seria um outro exemplo comum? Poderíamos pensar em regiões de seca extrema, seria o sertão para a zona da mata e vice-versa. Ou ainda podemos ter aquele tipo de movimentação que é sazonal em razão da safra agrícola. Ora, estamos no período de safra de laranja no interior de São Paulo. Milhares de trabalhadores se deslocam para lá. Acabou esse período, eu vou para a safra do café. Acabou o período do café, eu vou para a safra de cana e assim sucessivamente, conforme o quê?
as safras agrícolas. Muita atenção, porque esta também pode ser chamada de movimentação itinerante, quando o trabalhador segue um itinerário de uma atividade agrícola para outra de forma constante e anual. Devemos ainda atentar para um outro aspecto. Atualmente fala-se muito em migrações de retorno, o que chamamos de refluxo demográfico. É muito comum tal questão referindo-se a quê? Aos nordestinos, que lá nos anos 60, 70 foram para o Sudeste e agora estão retornando para o Nordeste. É o refluxo demográfico. Muito cuidado com uma questão. Olha só, áreas atrativas são chamadas de áreas ecúmenas e áreas repulsivas são chamadas de áreas anecúmenas. Muita atenção para o aspecto técnico da questão, para você não perder o item, onde isso estará identificado no enunciado. Até breve, até a próxima!